Pequi sem espinho. Janaína, você gosta de pequi? Gosto, viu? E pequi sem espinho eu já provei também, ó. Já? Um spoiler aqui, já. Doutora Elaine vai falar essa história aí. Você tá muito adiantado aí. O pequi é uma fruta do cerrado aqui que não pode faltar no prato dos goianos. Mas mesmo assim, deve ter alguns goianos que não são muito fã, né, Janaína? É 880. Tem goiano 880. Que ele não é 100% goiano. Ontem eu comi um caldinho, viu? Nossa, o que aconteceu lá em casa? Quando eu era menino, minha mãe colocou... Época de pequi aqui em Goiás, né? Vou sair catando pequi igual doido. Uhum. Aí, minha mãe colocava a garrafa de água lá dentro e os pequi lá dentro. Aí você ia beber água e tava com cheiro de pequi. Pequi é aquele negócio, você botou ele na geladeira, dependendo da armazenagem, até a água fica com gosto de pequi. Mas vamos lá, vamos falar deles. São peritos em pequi. Não tem ninguém no Brasil que entende mais de pequi que esses dois aqui, ó. Ela é engenheira agrônoma com mestrado e doutorado em agronomia pela Universidade Federal de Lavras, pesquisadora da Emater Goiás desde 1990 na área de fitotecnia e melhoramento genético do pequizeiro e da seringueira. E ele é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado também pela Universidade Federal de Lavras, pesquisador da Embrapa Cerrados desde 78 na área de fitotecnia e melhoramento genético do pequizeiro e seringueira. São um casal, eu tô falando deles, Elaine Botelho e Ailton Pereira. Sejam muito bem-vindos ao podcast Agra 2, viu? Obrigado. Uma honra ter vocês aqui com a gente. Novamente, né, doutora Ailton? No começo a gente tava falando aí sobre... Na primeira vez que eles vieram aqui, a gente tava com o Dr. Pedro Leonardo, até então presidente da Emater na época. A gente tava falando do projeto, mas o motivo do nosso reencontro hoje é porque o negócio andou, né, doutora? Andou e andou muito, viu? Mas a honra e o prazer é nosso, Pedro. Obrigado. São décadas de pesquisa, né? Eu queria que vocês contassem assim, como é que vocês começaram, né? Engenheiro agrônomo formado. Por que não foi mexer com soja, né? Com milho, com boi? Vocês pensavam em mexer com pequi antes? Não. Eu sempre gostei muito do meio ambiente. Eu sou muito... Tenho muita fé em Deus e eu rezei e pedi a Deus que me encaminhasse para o meio ambiente, para que eu não tivesse que receitar agrotóxico, essas coisas, né? Por conta das minhas convicções pessoais, né? E eu passei num concurso para soja. Fui fazer doutorado em soja. Mas quando eu voltei, existia uma demanda do agricultor familiar para plantio da reserva legal. Ele queria plantar com piqui, mangaba, cagaia, taraticum, baru, para atender a legislação e para ganhar dinheiro. Aí eu estava voltando do doutorado, assim, meia bobona, né? Aí o diretor falou assim, Elaine, você vai resolver uma demanda para nós. Você vai trabalhar com essas 5 fruteiras. Eu falei, minha nossa senhora. E ao mesmo tempo, o Ailton, que é da Embrapa, e essa demanda estava chegando nos escritórios da Emater e na Embrapa Cerrados, porque o próprio nome já diz Embrapa Cerrados. Quer plantar piqui, quer plantar mangaba, não está tendo tecnologia em lugar nenhum, vão na Embrapa, vão na Emater. E aí o diretor da Embrapa também chamou o Ailton e falou a mesma coisa para ele. Pronto, aí nós fizemos um contrato de cooperação técnica entre a Emater e a Embrapa Cerrados. Eu sou a parte que falo pela Emater, o Ailton fala pela Embrapa e nós trabalhamos juntos para tanto a Embrapa responder quanto a Emater também responder. Foi assim que tudo começou. E aí foi nessa época também, que já era o casal? Não, nós já éramos, nós nos conhecemos no mestrado. Lá em Lavras. Em 1982. 82 nós... foi 82. O ano que o Pedro nasceu ali, nosso cinegrafista. Nós nos conhecemos e casamos no mesmo ano. Foi paixão, assim, né? Primeira vista, nos apaixonamos. É muita coisa em comum, né? As nossas vidas. Então deu certo. E eu costumo falar para o pessoal da Embrapa e da Emater, vocês não brigam não, porque eu durmo com a Embrapa e o Ailton dorme com a Emater. E aí, assim, aí em casa, à noite, vocês vão jantar assim, o papo é pesquisa, piqui... Demais. Você sabe qual é a hora que a gente... sempre tem um piqui presente. Né? Não, sabe qual a hora que a gente mais conversa? Na hora que deita. Aí. Deita lá, sabe aquela horinha antes de dormir? Sim. Olha... Sabe que a gente poderia adubar, choveu, o solo está molhado, vamos começar a adubar amanhã. Aí você falou assim, e se a gente aplicar um ácido giberérico para quebrar a dormência? Aí esse aqui no outro dia, olha, eu sonhei.
Aquela muda de mangaba que está empacada, não quer desenvolver. Eu sonhei com um monte de bichinho comendo assim, eu estou achando que é cupim. Vão lá no viveiro, tira a palha de arroz, o cupim comendo. Sonhou. Olha aí. Então, tudo isso conexão acontece. com a terra, né? Mesmo, com a natureza, né, doutora Ailton? É muito ligado, né? A gente... Nós com a natureza e a natureza com a gente, sabe? Lógico. A gente vive a profissão muito além das 8 horas diárias. Né? Que coisa boa. E eu fiquei sabendo também que o doutor Ailton é o melhor enxertista que existe no Brasil. Ele é. Ele faz milagre. Ele faz 1000, pega 1001. Que é isso? Ele é muito bom. A máquina, doutor. A gente também já são 40 anos, mais de 40 anos de experiência nisso. Porque a minha experiência começou em 78, quando eu ingressei na Embrapa, para trabalhar com seringueira em Manaus. E a seringueira é propagada por enxertia. E até nós, quando começamos a trabalhar com piqui, com mangaba, baru, araticum, nós testamos o método da seringueira nessas espécies e deu certo. Olha aí. Então, aproveitamos a experiência anterior com a seringueira para desenvolver essa parte da propagação do piquizeiro também. Nós aproveitamos muito da seringueira, porque a seringueira ela é de solo pobre, porque o solo da Amazônia é pobre. Ácido, pobre. E o igual o cerrado. Então, nós aproveitamos muito de adubação, a nossa experiência. A experiência conta, né? Demais. Então, a experiência que nós tínhamos com o seringueiro, que nós apanhamos com o seringueiro, a gente adiantou no piqui, cortando caminho, sabe? Mas são famílias totalmente diferentes, né? Totalmente diferentes. Só o trato, o manejo que se encontra em alguns aspectos. Sim, por conta da origem das duas espécies. Solo pobre, né? Solo ácido. E Goiás é um grande produtor de borracha de seringueira também, Também, né? Ele lá em Goianésia, naquela né? região. Goiás, ao lado de Espírito Santo e Minas Gerais, ocupa a segunda posição em produção de borracha, atrás só do estado de São Paulo. Só do estado de São Paulo. O interior de São Paulo ali é forte no látex, né? É como diz minha avó, então o senhor tem a mão boa para plantar. Mas o senhor espera ver a lua também? Tem a lua certa? Não tem não. Que a gente fez um podcast aqui com o Dr. Paulo Marçal, da UFG também. Ele estava explicando sobre o calendário biodinâmico, né? Eu conheço muito o Dr. Paulo. É campeão, né? Ele sabe, hein, também. Sabe. Você tá doido. Ele estava explicando a influência do universo no manejo das plantas. Você tem que observar ao seu redor, não só o solo. Observar como é que está o ambiente. Igual você está falando, olha, o tempo está mudando, a gente tem que fazer outra coisa. Solstício. Não, mas foi mangaba, por exemplo. Como que eu comecei... Porque quando eu cheguei para começar, eu e o Ailton, né, começamos a trabalhar com mangaba, fazia-se 3.000 mudas de mangaba, morria 3.000 mudas. Indomável. Pois é. Aí eu falei assim, mas o que é que está dando errado? Eu não tinha experiência, eu tinha experiência com seringueira e depois fiz mestrado em soja. Doutorado em soja, porque eu trabalhava com soja na antiga Ingopa. Aí eu cheguei para o seu Lúcio e falei assim, o chefe do viveiro, seu Lúcio, onde que dá mangaba no cerrado? Ele falou assim, doutor, é no ar de serra, o jeitão dele, é no ar de serra, no terreno arenoso, sabe? Eu falei assim, mas então o que está acontecendo aqui? Vocês pegam um saquinho mal furado, colocam um solo argiloso e coloca porque é alto de serra, e arenoso, a nutrição é muito pequena e também a drenagem é muito boa. Vocês põem num saquinho mal furado, num solo argiloso, coloca esterco, vamos fazer uma exumação do cadáver. Abrimos o saquinho, na hora que eu abri tinha até minhoca. Pegava o solo, exprimia e escorria no meio dos dedos. Eu falei, não, o ambiente que vocês estão oferecendo para mangaba não é o que ela vive. Então vamos agora fazer muda de mangaba. Vamos colocar 50% de solo, 50% de areia. Chegamos a colocar 90% de areia e 10% de solo, morreu. Só deu certo quando nós furamos muito bem o saquinho e colocamos 100% de areia. 100%? 100%. Nossa, que interessante. Então realmente tem que observar a natureza. Ele está corretíssimo. E na parte do piqui também, eu lembro que a senhora contou uma história parecida, né? Porque todo mundo plantava piqui, que... Ideia de plantar piqui não é de hoje, né? A galera pegava lá no cerrado, eu queria ter um pezinho desse no meu quintal, não tem. Não tem. Chegava, plantava... Não nasce. Não nasce. É porque tem que quebrar a dormência. Por que não está nascendo? Aí o piqui, ele tem aquela camada amarela que tem dormência.
Que é a polpa. Que é a polpa. Como que nós descobrimos? Pegamos aquela polpa, batemos no liquidificador, colocamos numa placa de pedra com semente de alface. E a outra, a testemunha, a gente pegou, molhou só o papel com água e botou semente de alface. E na outra foi no caldo do amarelo. Ali não germinou, lá germinou. Então aquele caldinho amarelo, a polpa amarela, tinha substância que induzia a dormência. Que inibia a germinação. Que induzia a dormência, que inibia a germinação. E aquela camada de espinho também, porque o que é a semente? É a amêndoa. Uhum. Então a água tem que chegar até a amêndoa para que ela comece o processo de germinação. Que ela está no ambiente dela. Aquela camada de espinho impedia a água de chegar lá. E aquela amêndoa falta ácido gibberéllico. Então 3 tipos de dormência. O produtor não ia conseguir mesmo. Tentava, chegava lá para vocês, não consegui não. Não conseguia. Algumas regiões aí, por exemplo, no Mato Grosso, a gente tem notícia que os piquezeiros de lá têm menos dormência. É a variabilidade genética. Grau de dormência menor. Eles conseguem germinar mais sem tratamento. Já o vão do Paraná... Na região nossa aqui de Goiás, aqui esse eixo Goiânia, Anápolis, Brasília e ao redor, tem uma elevada dormência nas sementes. E diferencia de planta para planta. Vai germinar menos que 10%. Menos que 10%? 5%. Você planta 100 e germina 5%. E tem de planta para planta. Porque quando nós fizemos o primeiro experimento, a gente colheu semente de plantas. Então, essa planta aqui nós vamos testar ácido gibberéllico. Na outra, ácido gibberéllico. Então, teve planta que não germinou nada. E teve planta que germinou até 80%. Varia com a população, com a região. Você veja bem o que é variabilidade genética, né? É aquele caso que você vê assim, a sua esposa não pegou Covid. Né? Eu sei que ela teve muita proteção, também ela pode ter um fator resistência. Uhum. E o outro, você é suscetível. É igual o piquezeiro, você tem aquele banco de germoplasma lá com 1000 plantas. Tem planta maravilhosa, linda, e a outra do lado toda acabada de mal do cipó. Né? Então aquela lá é altamente suscetível à outra. É a variabilidade genética, né, gente? A vida, né? É a vida. Tem no ser humano, tem nos animais e tem nos vegetais. Né? Mas e aí, já está liberada a muda para o produtor? Não, vamos aproveitar a oportunidade para esclarecer, né, doutora? É ótimo que você me dá essa chance para eu esclarecer para todo mundo. Para nos dar essa chance. Para nos dar essa chance de esclarecer como é que funciona dentro da Emater e da Embrapa, eu posso falar até Embrapa também, a parte de pesquisa e disponibilização de muda. A nossa missão é resolver um problema do produtor. Então, qual era o problema? Quero plantar piqui não germina. Então, não consigo. Uhum. Não só germina, aí quando vai plantar, põe um adubo errado, é aquela coisa toda. Bom, essa é a demanda. A Emater, a Embrapa, fez a pesquisa e foi além do que o produtor queria, porque ele queria plantar piqui. Mas ele pensava que pegando uma semente lá e plantasse, ele ia ter o piqui que ele queria. Nós vimos que não é assim, porque o piqui é uma planta alógama que tem variabilidade genética. Então, se ele pegar a semente e germinar e plantasse, ele ia se decepcionar, porque ele ia demorar 10, 15, 20 anos para produzir e podia sair um piqui amarelinho, branquinho e sem valor, até amargo, sem valor comercial. Então, não é bem assim. Então, para você ter uma planta idêntica à planta-mãe, igual aquele produtor que chega aqui e fala, doutora, eu tenho 22 pés de piqui na minha roça, só um é bom de comer. Até o ladrão, quando entra lá, só rouba dele. Eu quero tirar a raça. Então, você veja bem, ele tinha 22 pés, mas só um com valor comercial. Então, se ele pegasse a semente daquele pé e plantasse, os outros tudo ruim, que quem polinizou ele, não ia sair igual a ele. Uhum. Como que faz isso? Clonando. Então, além de fazer o estudo da germinação, a produção da muda, a gente estudou a clonagem para que o produtor soubesse o que ele estava plantando e em 3, 4 anos começasse a colher. Diferente do tradicional. Idêntico ao que ele queria. Porque no tradicional demora até 10 anos para começar a produzir. 10. Eu conheço planta de 20 anos que nunca produziu. Olha. Nossa. Então, o que nós entregamos para o produtor? Nós entregamos para ele o material genético
Nós não entregamos sem espinho, que ele também nem pensava que isso. Então, além da gente entregar... Fez um melhoramento. Além da gente entregar todo, em 20 anos, além da gente entregar todo o pacote tecnológico para produção, a gente entregou também um material genético melhorado para ele. Mas só que nós não temos a missão de produzir muda para atender a população. A grande demanda. A grande demanda. Que é muito grande. A nossa missão é produzir o material genético, disponibilizar para o viverista, que é o produtor, né? O multiplicador. O multiplicador, e esse viverista que vai atender a população. Assim como soja. O que nós produzimos? A semente genética. Aí nessa semente genética e até a semente básica a gente produz. Mas depois passa para o sementeiro, que a gente chama de sementeiro de soja. O produtor de semente. O produtor de semente de soja. Nós não produzimos semente de soja para atender toda a cadeia produtiva da soja. Não tem condição. Nós não temos estrutura, não temos pessoal e não é nossa missão. Porque senão nós estaríamos avançando para dentro do mercado. Para dentro do mercado. Tá certo? Na verdade, com isso, a gente acaba gerando um negócio. A gente gerar um negócio. Para o produtor, né? Para o produtor. Olha o quanto é bom para o viverista. Excelente para todo mundo. Para todo mundo. Aí, só que o piqui, ele ocorreu um fator muito diferente de soja, de mandioca, de seringueira. O Ailton, ano passado, lançaram pela Embrapa Cerrados e a Emater também junto, 15 clones novos de seringueira. Não deu o boró que está dando piqui. Porque quem se interessou pela seringueira foi só os produtores de seringueira. Você quer muda de seringueira? Você quer muda de seringueira? Não quer. Mas você quer de piqui sem espinho e você também quer. O problema é o quintal da casa, né? Até quem tem um quintalzinho quer a muda. Quem tá aquele quintalzinho não quer semente de soja. Não quer seringueira, não quer mandioca, mas ele quer um piqui. Então, o que nos surpreendeu? Além dos plantadores. Além dos plantadores. Além de quem quer plantar comercialmente, todo mundo que tem um quintal, que tem uma chácara, quer. Então, o que aconteceu? Foi uma surpresa para nós a demanda. Aí nós abrimos no site um cadastro com 2 objetivos. E o primeiro deles era saber o tamanho da demanda. Entender, né? Entender quem quer. Para passar para o viverista, né? E aí, em 10 dias, 47 mil mudas. 47 Em 10 dias. Mil propostas. O Marcos, que é o nosso chefe, que é responsável pelas mudas, apavorou, até fechou o site. E aí, agora tem um monte de gente que insatisfeita e reclamando na ouvidoria e chateado. Mas eu quero que o povo entenda que eu usamos muito e gostaria de ceder a eles isso, mas nós não temos capacidade. E a Emater, como órgão público, eu não posso falar assim, você tem e você não tem. Ou nós atendemos 47 mil ou não atendemos ninguém. Perfeito. Porque eu não posso fazer para um e fazer para o outro. Isso faz em particular, não nós como órgão público. Então, o que nós decidimos? As mudas que nós estamos produzindo, o que são 5 mil mudas para uma demanda de 50 mil, porque é 47, porque paramos. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós vamos pegar essas 5 mil mudas, pôr na mão dos viveristas, para que essa multiplicação ocorra o mais rápido possível. E estamos assessorando esses viveristas. Perfeito. Tanto é que agora está sendo colocado hoje um texto lá no site da Emater, explicando tudo isso e com o endereço de todos os viveristas. Que, inclusive, a pessoa pode ir lá com eles, encomendar. Então, por exemplo, também se eu sou viverista e eu quero multiplicar essa muda, eu posso procurar a Emater? Pode procurar a Emater. Para conseguir a muda. Sim. Vocês dão toda a orientação para ele. Toda orientação. E ele ainda vai ganhar dinheiro com isso. E ele vai ganhar dinheiro com isso. E damos material genético, toda a orientação, assessoramos em tudo que ele precisar. E o viverista, a muda, ele compra por um preço irrisório ou como é que é? A Emater cede para ele? Não, ele compra, né? Porque se ele não comprar, nós não temos jeito de produzir. De produzir mais. Porque mas é um preço cerca de irrisório pela claro, pesquisa. Porque nós vendemos por 25 da outra vez, teve gente que pegou com a gente e vendeu por R$150. Caramba! Entendeu? Inclusive, virou um negócio um fato lamentável que ocorreu no ano passado, que foi o ano do lançamento das cultivares, né? Que nós fizemos 2.400 mudas. A metade destinada a agricultor familiar, onde cada um poderia pegar uma ou no máximo 2 mudas de cada cultivar. Eram 6 cultivares, 3 com espinho, 3 sem espinhos.
E distribuímos, então, a metade para agricultor familiar, para atender esse público. Para ele multiplicar, atender né? Parcialmente, porque a gente não dá conta de atender também todo mundo. E a outra metade, 1.200 mudas, destinada a viveristas, na esperança de que eles pegassem esse material, plantassem como plantas matrizes, e multiplicar. para multiplicar e fazer mais mudas para nos ajudar a atender a demanda. Mas, para nossa tristeza, a maioria deles simplesmente comprou de nós por X e revendeu por 3 ou 4X. Comprou por 25 e vendeu por 150 reais. E isso aí atrasou nós em 1 ano, porque você imagina se todas essas 1.200 mudas estivessem plantadas para fornecer borbulha, para enxertia, hoje era 10 mil. Nós estaríamos muito adiantados, né? Porque cada planta dessa hoje, no final do ano, não vou dizer agora, até o final do ano, poderia produzir 10 enxertos. Então, de 1.200, poderíamos ter 12 mil plantas para servir de base, de jardim clonal, para justamente atender. Mas, infelizmente, aconteceu isso, e essa distorção também, agora nós vamos corrigir, vamos mudar a estratégia. Né? E vamos, inclusive, também atender viveristas ou produtores que tenham mudas para a gente fornecer a haste para eles fazerem os enxertos. Porque tem viverista que tem assim, o Fernando, ele tem 100 mil cavalos. Se a gente vai ajudá-los fornecendo a borbulha para ele. Só para explicar para o pessoal o que é cavalo, o que é borbulha. Porta-enxerto. É o porta-enxerto. É a base aonde será feito o cavalo, porque ele leva, né? O cavalo leva, né? Leva, E o que o que a gente vai enxertar é o cavaleiro. É o cavaleiro. Ou enxerto e porta-enxerto. São as nomenclaturas usadas. Então, eu gostei demais de vir aqui hoje, porque eu estou precisando ir para a mídia dar essa explicação. Porque o pessoal está chateado, sabe? E eu acho que eles não estão entendendo, porque está parecendo que a Emater tem como missão atender esse grande público. Geral, não nós não temos. Para isso, nós teríamos que ter quantos funcionários e quanta área de viveiro. E até o próprio nome da Emater é agricultura, é para agricultor, gente. É para gente que produz para outros. Tem que fazer igual as empresas fazem aí, por exemplo, um período de lock-up. O que é? Você vai fazer o cara assinar um termo que, se ele comercializar, ele tem que provar que ele plantou via relatório, foto, e se ele tiver comercializado, aí, como vocês são Estado, tentar alguma força junto com o judiciário para aplicar uma punição, uma multa, alguma coisa. Não vender a planta mãe. Mas agora ele não vai ter mais essa coisa, porque agora nós já fomos atrás de todos os... Porque a gente sabe, todo mundo que pegou. Tanto o agricultor tem o cadastro, o telefone, o e-mail, tudo. Então, hoje mesmo o Ailton estava telefonando para os viveristas para ver aqueles que plantaram. Nós temos um lá em Goianésia. Como que é o nome dele, Ailton? É José Carlos e o Lindomar. E o José Carlos e o Lindomar, eles já estão com 700 porta-enxerto e pegaram as que pegou com a gente, já estão plantadas para ser borbulha. E essas 700 já tem uma fila de gente esperando, mas ele não vai vender, ele vai enxertar para aumentar a capacidade. Aí o ano que vem, ele com essas 700 mudas no campo para fornecer borbulha, aí ele vai produzir lá 10 mil, 20 mil porta-enxerto para ele ter uma maior... Você vê a noção, ele sabe que se ele vender essas 700, ele pode até ganhar dinheiro agora. Ele fala, como é que fica meu futuro se eu vender as 700? Pois é. E tem gente em cima dele para querer. A senhora sabe o nome do viveiro dele? Tem nome o viveiro dele? Não tem nome. Como é que ele chama? É José Carlos. José Carlos e o Lindomar lá de Goianésia. A turma de Goianésia que tá procurando a muda. Vamos privilegiar aí o comércio local. E aí nós já falamos com o Fernando. Só lá em Goianésia tem o José Carlos. Tem Aguinaldo, o Lindomar, Aguinaldo. José Carlos e Lindomar são sócios. É um viveiro só. Tem Aguinaldo Cunha e tem Valdeir. E agora também vai ter no site da Emater o contato dos viveristas, né? O Fernando também plantou o material genético que ele pegou. Guapó. O
Aqui em Goiânia tem João algum? Augusto, o João Augusto, aqui em Goiânia. João Augusto João e o Can, Augusto. Can Roberts. Mas está espalhado é pelo estado, os viveristas são de todas as regiões? Pode-se dizer assim, norte, sul? Olha, Não, por enquanto. por enquanto, assim, quantos você que esses plantou e que já estão... Na verdade, tinha uma abrangência maior, mas os que plantaram estão locados em Goianésia e Goiânia, atualmente. Então, região central aqui. Mas Por que aí, Goianésia? norte. Porque já tinha experiência com a seringueira. E como o manuseio do piqui é semelhante ao da seringueira, para eles Não foi dificuldade. não foi dificuldade. Mas tem- Goiânia também está centralizado, né? Porque todo mundo que tem fazenda fora mora em Goiânia, fica Mas fácil tem também. viveristas interessados aí no estado de Mato Grosso, Tem. no DF, em Tocantins, em Minas Gerais, que querem também participar e servir de polos, né? Bacana. Para Eu distribuir. queria que só explicasse, por exemplo, foram 3 com espinhos e 3 sem espinhos. Sim. Como a senhora falou para mim na época do lançamento, a diferença dessas variedades, né? E qual que é o valor comercial delas, que às vezes é a dúvida de quem está nos assistindo, às vezes é viverista, às vezes é um agrônomo que conhece um viverista, que quer atuar, mas ele quer saber para onde ele vai vender, que forma de planta é essa. Eu vou passar essa resposta para o Ailton, porque como eu falei bastante e eu tô... Pode responder, Ailton? Essas variedades, A minha asma essas também. cultivares de pequena, que a gente chama ou variedade comumente falando, né? Elas diferem um pouco. Bem, primeiramente, difere muito no grupo com espinhos e sem espinhos, né? Tem 3 variedades sem espinhos, elas não são de caroços muito grandes, não. Caroços de pequeno a médio, de polpa amarela. Elas divergem quanto à espessura da polpa. Por exemplo, todas elas têm uma sigla que chama GOBRS. GO de Goiás, por causa da Emater, e BRS por causa da Embrapa, né? E depois vem os números 101, 102, 103 para os cultivares sem espinho. E 201, 202, 203 para os cultivares com espinho. Então, falando das que não têm espinhos, a 101 é a mãe de todas elas. A que veio lá do Cerrado. Que veio lá de Através Cocalinho. de Cocalinho. Através que da o enxertia. produtor nos cedeu para pesquisa, né? E o senhor José Carlos também, o nome dele é mais um José Carlos no caminho do piqui. Então, ela é interessante porque ela tem a polpa solta do caroço, até mesmo antes de cozinhar. Sabe? Muito interessante. Porque é ótimo para a indústria. Para a indústria, isso facilita demais, né? Para tirar a polpa, Para fazer, extrair tudo. fazer aquela pasta, fazer as tudo. lasquinhas. A polpa dela é de 3 a 5 milímetros. A 102 é parecida com ela, bem parecida. Também tem polpa solta do caroço. A polpa amarela, 2 a 3 milímetros de espessura. Só que o caroço dela não é meio enrugadinho, é liso. Sabe? E ela é mais vigorosa do que a mãe. E o caroço o piqui é menor que a 101? Não, mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Aí vem a 103, que ela é mais polpuda. Mas a polpa já é aderente ao caroço. Não é solta. E é mais alaranjada. Ela é um pouco mais alaranjada, partindo do amarelo por laranja, né? E a polpa é mais espessa, pegando aí de 5 a 8 milímetros. Então, essas sem espinhos estão bem caracterizadas. Agora, assim. deixa eu só esclarecer uma coisa. Por que nós selecionamos caroço de pequeno a médio? Porque o restaurante, ele não quer um piquizão. Não é econômico para ele. Ele vai comprar 1 litro de piquizão, vem 3 piqui. Verdade. Então, é o que eles chamam... Teve um produtor lá do... Não, e também, desculpa interromper, mas eu, como apreciador de piqui, por exemplo, quem gosta de piqui costuma roer 8, 10 caroços. Se for um caroço muito grande, uma muito bolinha polpudo, de tênis não dá, né? ele só vai poder roer um. Então, e até um dono de restaurante do Mato Grosso me telefonou e falou assim, olha, eu quero o piqui de vocês porque é gourmet. O nosso piqui aqui é muito grande e para restaurante não é.
econômico. Para fazer a galinhada, o frango, então não é. Então, é por isso que nós selecionamos, embora no nosso banco de germoplasma nós temos piqui grande, sem espinho, mas esse nós vamos lançar no futuro só para a indústria. Para a indústria, sim. Por exemplo, um piqui grande, sem espinho, de polpa mais mole, é muito bom para pasta. Tipo maionese, tipo fazer um caldo quinoa. Eu tô falando. Bolinho de pimenta. Para envasar, né? Para envasar. Já um grande sem espinho, de polpa mais firme, é bom para fita. Porque o molengo, para fita, não dá. Ele dissolve naquela conserva. Então, de mais firme. Então, tem piqui para cada tipo de mercado. É tipo de mercado. Ainda falando sobre as cultivares sem espinhos, essas 3 sem espinhos, elas também têm um sabor mais suave, que a gente acredita que vai cair mais no agrado do povo em geral. Porque tem muita gente que tem restrição ao piqui, não só pelo espinho, mas pelo gosto. Fica lembrando cheiro, ele o dia inteiro. Então, nesse caso, acho que vai angariar mais adeptos. E fora que esse sem espinho também, eu lembro da doutora falando que aquela galera que tem medo do piqui. Pois é. Eu fui uma dessas, quando comecei. Quem nunca? Era menina, ia começar a comer piqui, tinha medo porque tinha um espinho. Não vai ter esse medo mais. Pois não vai ter esse medo. E para exportar? E idoso? E até para aproveitar. E estrangeiro que vem aqui? Nunca comeu, né? E até para aproveitar a castanha. Ultimamente eu tô vendo avisar, acho que é de tanto eu dar entrevista e falar, que a gente não vê cuidado, você pode machucar no restaurante com uma vasilha de piqui, porque nós goianos tudo bem, mas tem muita gente. Eu, a primeira vez que eu vi, eu pensei que era gema de ovo. Falei, nossa, tia Laíla, eu morava com a minha tia, eu estudava no Colu. Eu cheguei na hora do almoço, abri a panela para almoçar, nossa, tia Laíla hoje fez uma porção de geminha de ovo. Então, aí mete a boca ali, não dá. A gente tem até o cantor Leonardo aí também, que ficou uns dias aí com espinhão na boca. Então, esse piqui sem espinho, ele veio para revolucionar a exportação, o uso, a indústria. Amêndoa de piqui é uma delícia, mas ninguém come, porque como é que você extrai? Eu tenho que confessar que eu tô no hall dos 1% de goiano que não gosta de piqui. Mas você não come nada? Nadinha. Nadinha? Por causa disso, da minha infância, minha mãe fazia. E aí ficava tudo. Aí, não, até comia, mas aí depois eu não dei conta de comer mais. Eu sinto o cheiro e já não dou conta. É igual você falou, é 8,80, né? 8,80, mas é um caldinho assim. Eu tenho até vergonha de falar isso, tem hora, mas. Ontem eu tava comendo arroz, feijão, o caldinho do piqui. Gosto é assim, cada um tem um. Né? Mas ó, as variedades de soja, por exemplo, a gente vê muito a galera colocar apelido, né? Porque a gente ficar chamando de GOBRS 101 fica ruim, né? Então temos que pensar um apelido pra esses piqui. Os piquinhos nossos lá, tudo tem apelido. Qual que é? A mãe, a mãe é o que estava lá no Cerrado, que foi o início de tudo. Foi clonada, né? Foi clonada. Aí da semente. Essa chama mãe, o apelido dela é mãe. Ela tá lá ainda? Tá lá ainda dá fruta ainda. Dá fruta ainda, ela ainda tá lá. Cocalinho, mãe. Já a 102 e a 103 são filhos da mãe. Filhos da mãe. E eu chamo elas de P38, né? IP28. IP28, que é o número delas lá no clonal. Das com espinho tem o Inácio. Por quê? Porque nós chegamos na fazenda, o rapazinho que estava na motinha levando nós lá no meio do cerrado, falou, olha, aquele pé de piqui ali é o pé de piqui que meu pai come. E outra coisa, quando eu vou para a feira, eu chego lá, o povo já está esperando. Eu chego 8 horas na feira, quando dá 10 horas, eu já vendia a caçamba da caminhonete todinha. Olha. Eu peguei e falei, como que chama esse piqui? Inácio. Então ele é o Inácio. Pronto. Ele é assim. O pai dele chama Inácio, então é o Inácio. Boa. Então a GOBRS 103 é o Inácio. Aí. A BR 202 é o Moisés. 200 é o Moisés, porque eu sou Moisés de Cocalinho que me arranjou. Que doou as amores. E a 1 com espinho é o vermelho, porque ele é vermelho. Então eu sempre falo assim, aquele espinho, aquele vermelho. Aí ele pode pôr o apelido vermelho. de Vila Nova. Não, deixa para outros times aí. É um time melhor, né? Mas vem cá, o produtor que tá nos vendo, nos ouvindo, ou até o viverista, o produtor pode acessar pelo viverista, o pessoal de casa que quer plantar no quintal pode acionar pelo viverista. E o viverista aciona vocês, é isso? Ele pode procurar a Emater
E também os viveristas. Os viveristas, porque e também na lá tentativa de encontrar o que ele deseja. Lá no site da Emater agora já vai estar lá o texto explicando isso que eu te falei e o endereço com o telefone dos viveristas. A gente vai colocar o link aí para você na tela, para você anotar. Então, aí acessar. você vai lá ver Fernando, né? E o telefone dele. Você pode ligar para o Fernando. Fernando, eu estou interessado em piqui sem espinho. Para quando você vai ter? Ele fala, não, daqui para dezembro eu tenho. Aí você fala, não, eu quero reservar, eu quero comprar 10 mudas, 20 mudas, 30 mudas. Aí, não, o Fernando não deu, você liga para o de Goianésia, né, Ailton? Para encomendar. Aí, o Fernando, ele tem lá 100 mil cavalos. Ele fala assim, olha, eu não tenho haste para fazer o enxerto em 100 mil, mas eu vou atrás da Emater. A Emater vai ver quantos pode arrumar para ele, até que o dele chegue ao ponto de dar para 100 mil. É complicado, você sabe como soja. Você acha uma cultivar, só que a soja multiplica muito mais fácil, mas para você passar da produção de um saco de semente para atender a todos que querem... Toneladas e toneladas para o sementeiro, anos, né? Não é dali, né? Porque tem um limite. Não é uma indústria, né? Quando você planta um saco de soja, quanto você pode colher? É o limite, é ali, né? Aí, aquele tanto que você colher, se você plantar de novo, você já não sei quantas vezes multiplica, né? Então, é assim, e o piqui é a mesma coisa. Então, o pessoal vai ter que ter um pouco de paciência, não tem jeito de... E se nós... Aí pode perguntar assim, mas então por que vocês lançaram? Lançamos porque você tem que registrar no Ministério e lançar. Pra tem coisa que divulgar, não, e para a coisa ser normatizada. Homologada. Porque se você não homologar, você não pode espalhar. Entendeu? Então, aí você homologa a coisa, está registrado, está legalizado, você tem que legalizar. Perfeito. Então, está legalizado, muito bem, agora vamos... um passo de cada vez, tudo na vida é assim. Ah, não, mas isso aí é a hora que o pessoal entender o potencial econômico, tanto os viveristas quanto os produtores, a gente falando da reserva legal. Imagina, você fica lá com uma área que você não pode mexer, mas você planta uma cultura lá que vai te dar lucro, igual o piqui. E vende tudo. Nossa, a gente fez a conta, né? A tonelada era quanto? Foi da tonelada ou foi do quilo que a gente fez a conta? Foi do quilo. Foi do quilo, né? Uma árvore dá quantos quilos? Depende. O Inácio já chegou a dar 200 quilos. 200 quilos, pico. Com casca. Aí você bota 20% para seu caroço, que não comercializa a casca, né? 20%, então sobra 160. Tiro 40, sobra 160 quilos. Não, 20% dá 80. 80? Vai 20%. De 200 quilos? Dá 40. Dá 40 quilos. 160 quilos. 160 quilos. Não, mas de caroço. De caroço. Não, é 40 quilos de caroço. Bruto. Não é isso? Bem, partindo de 200, sim. 40 quilos de caroço. Aí você multiplica isso aí, quanto que tá o quilo? R$10 o litro, não é? Não, o litro não dá 1 quilo, dá? Depende. Bota aí R$20 o quilo. R$20 o quilo. 20 vezes 40. Vamos trabalhar pela média da cultivar? Dá 800. Nos últimos 5 anos, né? Nós obtivemos na média, nos 100 espinhos, entre 40 e 50 quilos de fruto por planta ano, que vai dar em torno de 10 a 12 quilos de caroço por planta. Vezes 20? Tô fazendo a conta aqui, 200. Não, ele tá fazendo outra conta agora. Ele tá falando do 100 média de lá dos bancos. Vamos partir assim, de 50 quilos. 50 quilos. 20%? 20% de aproveitamento de caroço. Então, sobra 40. Não, sobra os 20% é direto. Você vai ter 40% de casca e 10% de caroço. 10% de caroço. 10%. Ou seja, 20% de aproveitamento, né? Ou seja, são 10 quilos por planta ano. Vezes 20. Por que vezes 20? 200, o preço do quilo. O preço. 200. O preço do quilo. R$200 por planta. Por vezes planta. 100 plantas por hectare. Vezes 100 plantas por hectare. R$20 mil por hectare por ano? Por ano. Pode dar mais que soja. Se você tiver um módulo de 10 hectares... Nós estamos colocando 100 plantas por hectare, mas os 100 espinhos dá para plantar ele no espaçamento de 8 por 8, vai ter 150 plantas. Se você dividir por 12 meses, é uma renda em torno de 20 mil. Agora, isso não é na categoria com espinho, é mais. Tem material produzindo de 60 a 80 quilos. Por quê?
O sem espinho é mais... O com espinho é mais produtivo. Ele dá mais do que soja. É o tipo predominante na natureza, tem mais variabilidade, né? Então, se você partir de 80 quilos, só que esse de 80 quilos já tem 30% de aproveitamento. Já tem uma diferença. Já aumenta muito mais, né? Nossa, dá mais dinheiro do que soja. Você já pode colocar o corte assim, Janaína. Piqui dá mais dinheiro que soja. E outra coisa que eu vou te falar é o seguinte. E eu tenho um Murilo, que é uma pessoa aqui de Goiânia, que ele sempre trabalhou com industrialização, empacotamento de piqui. Danilo. Danilo. Eu falei Murilo, Danilo. E até esse dia eu falei com ele, perguntei para ele assim, escuta, você está exportando piqui? Ele falou assim, tive que parar, porque eu não tenho como prever a quantidade que eu vou ter. Escala. Aí não dá para fazer contrato. Porque não dá para fazer contrato. Porque é tudo extrativo ainda, né? É extrativo. Então você não sabe. Será que o povo vai catar piqui? E outra coisa, piqui tem alternância de produção. Então, com a plantio comercial de piqui, isso vai facilitar para que a pessoa... Porque ele vai ter mais uma, né? Não, eu tenho 10 hectares, mais estabilidade. Eu tenho 10 hectares. Esse ano produziu bem, eu produzi tantos 1.000 quilos, mas o ano que vem pode produzir menos. Você já sabe. Mais ou menos. Porque você tem ali, igual nós ali. Quantos anos nós estamos? Tem 14 anos que nós estamos avaliando aquilo ali. Então eu já sei. Esse ano está produzindo demais. Eu até falei, gente, os nossos freezers não vão dar. Mas as nossas amigas arara estão fazendo favor. Elas gostam também, elas têm direito também, né? Elas estão do Cerrado também, né? Elas são do Cerrado também, elas têm direito. O problema é que elas não só comem, né? Elas derrubam. Esse dia nós catamos 3 mil frutos derrubados. Quando ela senta lá numa penca para pegar, mas o que elas derrubam, pelo menos dá para aproveitar? Não, porque tá verde. Estraga muito, sabe? Ainda não tá bom de aproveitar. Então, acaba que estraga. Vamos arrumar. Tucano come também? Para ajudar as araras a arrumar um jeito de usar piqui verde em alguma coisa. Então, é uma coisa muito boa piqui, sabe? É uma coisa muito interessante. Não, eu já vou plantar e vou ganhar dinheiro com isso aí já. Mas falando em piqui, partindo infelizmente pro final, eu queria gerar uma polêmica aqui no final. Então gera. Tá tendo um processo rolando aí na justiça para saber qual que é o estado dono do piqui. Tocantins, Goiás ou Minas? Vocês só tá sabendo essa história aí, rolando. Tô sabendo. Aí a pesquisa que multiplica piqui vem de Goiás. Vocês acham que a união da Embrapa Cerrados com a Emater vai ganhar essa briga na justiça? Eu acho que vai, porque é o seguinte, na minha opinião, eu acho que o piqui é de todos. É do Brasil. É do Brasil. Mas por que Goiás merece ser a capital do piqui? Porque nós estamos... Primeiro que todo goiano come piqui. Isso não é verdade em Minas Gerais. E no Tocantins, não sei se é verdade também, Eu também não sei, porque eu sou mineira de nascimento e goiana de coração. Então, eu nasci em Minas Gerais e eu vim com 18 anos conhecer piqui aqui. Então, Minas Gerais é conhecido. Pode até que tá mudando isso agora, mas eu vim conhecer aqui e lá come-se no norte de Minas. Agora, aqui no Goiás, não. No Goiás é de ponta a ponta, e o neném já tá no colo da mãe roendo, e quando tá na barriga a mãe rói, e ele vai pela placenta, entendeu? E outra coisa, o goiano, ele é de ponta a ponta, de norte a sul, ele é emocionalmente ligado ao piqui. Não pode nem cortar, né? Faz parte da história, né? Ele é emocionalmente, porque a gente já chorou comigo por conta de piqui. Quando viu o piquizeiro lá, falou assim, oh meu Deus, eu lembro do meu pai. Quando eu era pequeno, lá na roça, meu pai me punha na cabeça do arreio e saía comigo para o cerrado para colher piqui. Então, isso mexe profundamente comigo. Então, você veja bem, na minha opinião, o piqui tem que ser goiano. Porque os goianos estão afetivamente ligados ao piqui desde dentro da barriga. Comendo piqui pela placenta. E outra, o Tocantins já foi Goiás, então já é Goiás. O Tocantins só tem piqui porque ele era Goiás. Se ele não fosse Goiás, ele não tinha piqui. Exatamente. Atenção vocês aí, sei lá, juízes, advogados, estão mexendo com essas ações em 3 estados. Entrevista da doutora Elaine e seu Ailton, vocês vão ver que Goiás vai ganhar a parada. Mato Grosso e Goiás já estava na mesma capitania hereditária também, na mesma faixa. E fora que Minas já tá por... norte de Minas ali tem Goiânia também. Tem uma outra coisa que agora eu vou puxar a sardinha pro nosso lado,
Nenhum estado desses aí investiu em pesquisa tanto quanto Goiás. Tanto quanto Goiás. É isso Tanto aí. é que nenhum deles tem 1000 plantas no O germoplasma. maior banco do Nenhum mundo. deles tem piqui registrado no Ministério da Agricultura. Isso tem peso, gente. Tem demais. Olha, Goiás já ganhou, é o isso aí. governo de Goiás investiu na pesquisa com piqui. Então, se lá é tão importante para eles, por que eles não investiram? Por que eles não estão na frente? É verdade, Então tem é que ganhar nosso. essa parada O piqui aí. é nosso e pronto, e acabou. Pronto aí. Janaína Você- cutucou a onça com a vara curta aí. Eu sabia, falei assim, a pesquisa vem daqui, por que outro estado tem que Eu- ganhar, né? Eu, como sou da parte federal, eu sou obrigado a me abster dessa. Mas jogando Boa, lenha na boa, fogueira, é Embrapa Cerrados, e o berço do Isso, Cerrado é bem Goiás. lembrado, Janaína, bem Para lembrado. nós, o piqui é do Cerrado, né? Principalmente. É de quem comer, né? É de quem comer. Pronto, matou. Inclusive acho- as araras. eu Inclusive as araras. Eu acho que todo mundo pode ter e pode comer, mas a terra do piqui é Goiás. É Goiás, é isso aí. Tem até Você, aquela música, né? Periquito tá ruim. o coco da Guarani, É, o O Marcelo Barra, Marcelo né? E Barra. Hamilton Hamilton Carneiro. Hamilton Carneiro fez a letra e quem musicou o Marcelo Barra. Pois é, Marcelo inclusive Barra. o Marcelo Barra estamos pelejando. Estamos pelejando pra ele. vir aqui. A agenda dele falou, ó, tá, fala do Cerrado demais das Você tem que músicas, aí não trazer para, ele e o né? Hamilton Carneiro, que o Hamilton Nossa. Carneiro é bom para É mesmo, uma né? prosa. Tem que fazer, Ele viu? é Demais da ótimo. conta. E nós vamos fazer questão de arrumar para ele, dar toda assistência para que ele deslanche. Nós queremos que ele não só atenda aos outros, e também que ele ganhe dinheiro, né? Ele merece. Perfeito. Com piqui. E de rebarba, o produtor rural comprar a muda do viverista vai estar aí multiplicando e ganhando dinheiro também, ganhando né? dinheiro e comendo piqui de boa qualidade. É isso aí. Muito Doutora obrigada, Ailton, doutora obrigado, Helena. viu? Nada. Prazer ter Nós vocês agradecemos, aqui. né? Foi ótimo. Prazer como sempre. demais Obrigado, receber Janaína. vocês. Tá. Prazer foi São nosso. a lenda do piqui em Goiás, né? Não a lenda, é a verdade, né? Porque lenda não E existe. eu sou goiana e piquizeira. Aí, Os piquis de lá, ela fala, gente. Piqui do Goiás. Isso, lá da Emater, o banco tem mais de 1000 plantas, né? São os filhos dela. São meus filhos. E quando eu passo uma muda para alguém, eu digo, cuida do meu filho. Né? Mas tem filho espalhado, tem filho, tem neto, tem tataraneto espalhado. Já tem Graças a Deus. E com isso, o piqui está conservado. Porque quanto mais plantar, mais conservado ele está. É isso. Quer saber mais sobre piqui? Instagram, @ematergoiás, tá aí na tela, @embrapa, e tem um núcleo também, @núcleo Embrapa Cerrados. Diversas informações sobre agronegócio também estão por lá. Se você quer saber mais sobre agro também, agro2.com.br, tem notícia quentinha todo dia dos nossos jornalistas. Eu me incluo nessa parada aí, tô lá escrevendo. Se você gostou, deixa o seu like. Tem um amigo viverista, um agrônomo, sei lá, um produtor rural que está interessado, manda o link para ele desse podcast, né, Pedro? Isso, já inscreve no canal aqui, paga nós. Nós estamos aqui produzindo conteúdo para você. Aí você paga nós inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo, porque você ajuda a gente a decidir aqui. Comenta aqui embaixo de quem que é o piqui, de Goiás, do Mato Grosso ou do Tocantins? Ou de Só Minas falta- Gerais. Só falta os brasileiros também entrar na briga, né? Não, é Brasília até que a gente Não, é concorda Brasília, porque tá quintal de dentro, Goiás. né? É, Quintal de Goiás. Goiás, é isso aí. Se você gostou, Vou deixe arrumar seu confusão like. Nós vamos arrumar confusão aqui. Siga a gente nas redes sociais, @portal Agro2. Siga-me também lá, Janaína Honorato, e tem o do Pedro. Por Pedro Maia. É isso, espero que você tenha gostado. O piqui tá no coração de Goiás e do Brasil. E é isso, a gente vai seguir comendo piqui pra sempre, né? Graças a Deus. Amém. Tamo junto. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.